Oi, 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 oi. Bom dia, bom dia, bom dia. Cadê meus meninos? Meninos, cadê vocês? Oi, oi, oi. Bom dia. Você que tá entrando aí, dá um ok pra mim, pra eu saber se o som tá legal. Bom dia, Nicole. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz. Amores, antes de a gente começar a nossa live, eu acho chique demais falar isso. Tô até com saudade de falar antes de começar a nossa aula, mas vamos lá, antes de começar a nossa live, deixa eu falar uma coisa pra você. Ontem, o Neto, o Melo, eles postaram um vídeo que vocês fizeram, e é assim, queria te lembrar, né, se não tiver muito evidente assim, queria te lembrar que a sua professora tá grávida, né, e mulher grávida, ela é muito emotiva. Então, ontem à noite eu desaguei, né? Ontem, de repente, que eu me deparo com aquele vídeo ali que vocês fizeram, eu entrei em choque. Eu comecei a chorar, porque, cara, imagina só. A gente vai, infelizmente, né? É assim que funciona, a estrutura funciona desse jeito. Infelizmente, vocês são as turmas que a gente vai proporcionar um voo, né? Ah, Então, literalmente, quando eu me deparo com uma coisa daquela ali, aí de repente eu me vejo numa situação assim, terrível. Porque a gente olha pra vocês, com esse carinho todo e esse respeito todo que vocês têm pela gente, e aí de repente a gente se depara com a situação de ter que deixar vocês voarem. Então vai ser algo complicado. Faz não, né? A pessoa tá emotiva, a pessoa tá sensível, a pessoa chora. Ainda bem que eu não chorei em público, né? O Neto queria gravar a nossa reação, ainda bem que isso não deu certo. Então, partindo dessa perspectiva, faz isso não, faz isso comigo não, né? Eu sou chorona, e ainda bem que eu não chorei perto de você, mas eu chorei muito. Fiquei assim, extremamente comovida. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por esse respeito de sempre, né? Vocês são maravilhosos, né? Eu sei que nem todos participaram, mas, cara, foi incrível, uma sensação incrível, assim, sabe? Aquela coisa que não tem explicação, não tem palavras para agradecer o quanto que isso foi emocionante. Foi emocionante. Muito obrigada mesmo. Vocês são maravilhosos. Então, voltando, né? Vamos recompor. Olha aqui um copinho. Você sabe, conhece esse copinho? Pois é, eu ganhei daquela cabeluda. Aquela menina naturalista, sabe? Quem que é, né? Então, vamos lá. Galera, hoje, né? A coisa mais linda que eu vou falar pra você. Hoje a gente vai ter uma aula de sociologia. Olha que coisa bonita. Você tem o material de sociologia que é bom. Tem uns exercíciozinhos, eu até tava fazendo, até começar a desaguar de chorar, né? Inclusive, depois eu vou ter que repassar isso pro meu psicólogo, que você está fazendo comigo. Vou contar com você. Então, eu tava fazendo o seu materialzinho e tem umas questões lá que desafiam pra caramba. Cabeluda, você sabe quem que é a cabeluda, né? Que me deu esse copinho, pra eu não ficar usando o copinho descartável. Então, partindo disso, você tem um material bom, tem umas questões lá que estão desafiando pra caramba. Eu sei que nós vimos, né, uma introdução à filosofia lá no primeiro ano. Nós vimos um pouco da sociologia mais próxima, né, que a sociologia contemporânea, ali no nosso segundo ano. E aqui no terceiro ano a gente ainda não teve a oportunidade de trabalhar sociologia. Mas vamos lá, né? Vamos trabalhar, vamos ver até onde a gente consegue chegar, vamos abordar a maior parte dos temas possíveis. Acompanha no seu materialzinho, bem no iniciozinho, né? Se acompanha, depois se desafia a fazer as questões. Eu também nem tenho roupa mais que me serve, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Ei, Lucas. Crianças, para que serve a sociologia? Primeira coisa, a primeira pergunta, inclusive já foi questão, né? Questão discursiva, se perguntou qual é a função
da tal da sociologia. Para que serve a sociologia? A sociologia, ela é uma ciência, né, uma forma de refletir sobre as práticas sociais. É uma forma que nós encontramos científica de romper com a ideia do senso comum. Por quê? Porque o senso comum, galera, ele é um tipo de conhecimento? Sim, ele é um tipo de conhecimento. Mas o senso comum, por ser ali um dos primeiros tipos de conhecimento que o homem desenvolveu ao longo da história, ele é carregado ali de preconceito, é carregado de teorias etnocêntricas. Então, o senso comum, ele não é algo que, teoricamente, ele carrega uma imparcialidade. Então, a sociologia é uma análise crítica, ela vai fazer uma análise mais científica, uma análise mais neutra da sociedade. Então, partindo dessa perspectiva, a sociologia ela vai vir para enfraquecer, a gente vai usar essa ideia, tá? Ela vai vir para enfraquecer as análises de senso comum. Ela vai vir para substituir? Não, isso a gente não pode, não, de jeito nenhum, tá? A gente não pode pensar assim. Lembra na sua prova de filosofia que eu coloquei uma questão lá falando que a filosofia rompe radicalmente com o mito? Não, tá? Tanto que hoje nós ainda temos, dentro da nossa sociedade contemporânea, nós ainda temos ali uma análise entre filosofia e mitologia. Temos explicações filosóficas e temos explicações que são explicações mitológicas. A sociologia também, ela vem para romper, ela vem para substituir negativo, tá? Ela vem com uma outra forma, um pouco mais científica, outra forma mais neutra, não tão carregada de preconceitos. Ela vem com o intuito de fazer uma análise crítica, já que o senso comum ele é considerado um conhecimento acrítico, né? Por que acrítico? Cara, o senso comum é um conhecimento de repetição. Então, teoricamente, assim, é como se você desse continuidade ao que sempre existiu. Então, sempre foi desse jeito. Então, eu imaginei que não fosse errado pensar assim. Eu imaginei que eu não estava totalmente errado ao pensar assim. Então, ele chama de conhecimento acrítico, tá? Algumas pessoas me pediram para desligar os comentários. Então, eu vou desligar. Daqui a pouquinho eu ligo para falar as perguntas, tá? Eu aprendi. Deixa eu ver aqui. Desativar, tá? Desativar comentários. Eu vou desativar um pouquinho e depois eu ativo novamente para a gente poder fazer as perguntas. Eu acredito que eu consigo ativar. Mas vamos lá. Primeiro, nós temos várias teorias sociológicas, né? As mais conhecidas e as mais cobradas de vocês nos vestibulares são a teoria marxista, a teoria durkheimiana, a teoria positivista do Auguste Comte, a teoria weberiana, tá? Então você tem várias análises teóricas da sociologia, cada um partindo do seu próprio ponto de vista. No entanto, cara, tem algo que assemelha a todas essas teorias sociológicas que nós falamos. O que é semelhante entre essas teorias sociológicas que nós falamos? A semelhança está na ideia da socialização. Todas elas, weberianos, marxistas, durkheimianos, positivistas, todos esses caras, eles acreditam num processo que a gente chama aí de socialização, né? Todos eles acreditam que os indivíduos, ao longo da sua formação, tá, passaram por um processo chamado processo de socialização. Para um pouquinho aí e presta atenção. Cara, vai ter duas formas de analisar essa coisa de socialização. Primeiro, se a questão falar assim para você, qual é a função da família no processo de socialização? Se ele te perguntar assim, a função da família é educar, abrigar, proteger, tá? Agora, se a pergunta estiver questionando para você qual é a função da instituição família, aí a resposta é essa, ó.
A instituição família, ela tem a função de socializar os indivíduos. O que é socializar esses indivíduos? Galera, é ensinar você um modelo ao qual a sociedade considera como sendo adequado. Então, todos concordam, Weber, Durkheim, Comte, Marx, todos concordam que nós indivíduos, eu, você, nós, vós, eles, nós indivíduos passamos por um processo de socialização. Então, partindo dessa prática, é o que nós chamamos de semelhança entre as mais diferentes formas de se analisar sociologicamente. Da mesma forma que a sociedade influencia esse indivíduo, tá? O tipo de sociedade, a organicidade existente dentro dessa estrutura, da mesma forma como ela influencia você também é influenciado por ela. Da mesma forma que ela influencia você também influencia ela. Tá? Então ela modela um comportamento e você também pode mudar a estrutura da sociedade. Professora, eu não entendi essa coisa do eu posso mudar. Ah, tá. Então eu explico. Peraí. Quando eu falo que você também influencia a estrutura da sociedade, hoje mesmo eu estava fazendo uma live, eu acho chique demais. Hoje mesmo eu estava fazendo uma live com o primeiro ano, com o segundo, e aí eu estava falando para ele sobre movimentos sociais. Cara, quando você promove um movimento social, quando você promove essa coisa de ir pra rua, brigar pelos seus direitos, reivindicar aquilo que é de direito seu, você está proporcionando uma mudança à conjuntura, à estrutura da sociedade. Então, do mesmo jeito que ela te influencia, você também pode influenciar as mudanças que ela, literalmente, ela vai promover. Então, é uma via de mão dupla. Tá? Ela influencia você e você também pode mudar a estrutura. Ela não é algo fixo, ela não é algo que literalmente vai ser permanente e eterno. Tá? Você pode promover a mudança social. Peraí, aqui entre nós, ó. Terceiro ano, vem cá. Isso não é um presente, tá? Isso acaba se tornando uma obrigação. Você tem obrigação de mudar. Você que tem obrigação de mudar a coisa. Como eu falei pra você, você deixou de ser há muito. Não que você seja velho. Eu tô, mas você não tá. Você já há muito tempo deixou de ser o futuro da nação. Você é o presente dela. Então, essa coisa de você poder mudar a estrutura é muito mais do que um presente. É uma obrigação. Você tem obrigação de mudar. Você tem obrigação de tornar a sociedade mais justa. Você tem obrigação de tornar a sociedade mais humana. Você tem obrigação de combater alguns princípios de etnocentrismo, de racismo, de preconceito. Então, ao mesmo tempo que você é modelado pela sociedade, é você quem modela a sociedade. Então, um mundo melhor é possível. E o que você tem feito para isso? Tá vendo que graça, que responsabilidade? Vamos lá. A sociologia usa o senso comum como ponto de partida para a sua investigação. Então, o senso comum é inútil, professora? Né? Pensar de forma comum é inútil, professora? Não. Tá? O saber científico, ele nasce exatamente para poder... acho que combater fica uma palavra forte, mas é só para você entender mesmo, tá? Então, o saber científico, ele nasce com o intuito ali de combater essa visão senso comum, a crítica, né? Ela vem para enfraquecer. Acho que enfraquecer fica a palavrinha mais suave. Esse negócio de combater fica muito difícil, né? Embora seja uma ciência, a sociologia não produz verdades inquestionáveis. Ó, coisa mais linda. Se eu fizer um linkzinho lá com aquela matériazinha linda chamada filosofia, é a diferença entre a tal da verdade absoluta e da verdade científica. A sociologia, ela é uma ciência e, como tal, ela não tem um saber único, inquestionável, ele é imutável. Não, tá? Ele é um saber científico e todo saber científico, ele tem essa possibilidade de mudar.
Ele tem essa possibilidade de futuramente reconhecer alguns erros, reconhecer algumas coisas que não foram tratadas de forma adequada, tá? Então ela não veio para te dar resposta. A sociologia, enquanto ciência, não veio para te dar resposta. Ela veio para fazer um estudo e te propor algumas alternativas. Então a ideia da sociologia, a ideia máxima da sociologia é uma ciência cheia de propostas. Ela não tem verdades inquestionáveis. Ela vai se adaptando, ela vai construindo até a gente chegar a algo que seja, no mínimo, eficiente, né? A ideia de termos uma sociedade harmônica. Então a gente vai te propor vários caminhos para que você possa alcançar essa ideia de harmonia social. Não é lindo? A gente nunca alcançou, mas tudo bem, a gente está tentando. Uhum. Vamos lá. O que eu quero que você anota aí no seu caderno? Primeira coisa, eu adoro falar isso, eu adoro repetir isso. Lá do primeiro ano eu repito isso direto, né? Estende ao segundo e vai estender a você. O saber científico, tanto da área da filosofia quanto da área da sociologia, é um saber rigoroso e sistemático. Dá até música esse negócio, né? Rigoroso e sistemático. Mas depois vamos pensar numa letra para esse negócio. Ele é um saber rigoroso e sistemático, quer dizer, ele tem metodologia. Ele vai ter um método, ele vai ter uma obrigação. As propostas, elas têm que ser averiguadas, elas têm que ser comparadas, elas têm que ser mensuradas, para eu propor para você uma solução para suas problemáticas. Então, a sociologia também, como a filosofia, é um saber rigoroso e sistemático. Ele tem método, cara. Ele não é achismo. Eu acho que isso vai dar certo. Eu acho que isso não... Não. A gente vai... tá ótimo de explicar a sociologia na atual circunstância que a gente se encontra, mas vamos lá. Eu vou comparar o jeito que, por exemplo, os italianos estão lidando com a pandemia para poder, tá vendo? Tá verificado, tá averiguado, tá comparado, para eu poder usar uma política semelhante. Então a ideia é essa, tá? É um saber rigoroso e sistemático, não é achismo. Eu acho que isso vai dar certo. Eu acho... Não tem nada de achismo nisso aqui. Tá? O saber científico, ele tem que ser rigoroso e sistemático. A gente tem que ter um grau de comparação. A gente tem que ter ali uma possibilidade de poder aplicar de forma mais científica, mais neutra possível, mais sem achismo possível, as propostas que as análises sociológicas traz para você. Vamos lá. A origem da sociologia. Anota aí no seu caderninho. Falei para você que eu quero seu material e eu quero seu caderninho junto também. A origem da sociologia. Cara, tem alguns autores, né, autores importantes, inclusive, que consideram que a origem da sociologia remota, é lá do século IV a.C., e ela vem com quem? Quem você acha? Quem é aquela pessoa que vai te perseguir até o final do seu terceiro ano? Quem é aquele ser que está em tudo? Aristóteles. Né? Tem gente que vai acreditar a Aristóteles o primeiro sociólogo. Cara, ele é o primeiro biólogo, ele é um dos primeiros a utilizar o método empírico. Ele é tudo, ele é praticamente tudo. O menino é tudo. Então, tem gente que acredita a Aristóteles a primeira análise sociológica. Tem gente que vai acreditar a ele. Por quê? Porque o Aristóteles ele tem um livro, que inclusive é razoavelmente bom, difícil, leitura difícil, como toda leitura aristotélica é. Mas tem gente que acredita a ele porque ele tem um livro chamado A Política, onde ele vai falar sobre noções de sociedade, de ética, de comportamento. Então, tem gente que fala que Aristóteles é o primeiro sociólogo, um dos primeiros sociólogos. Tá, pode parecer assim numa questão para você? Pode. Tá errado? Não, não tá. Aristóteles realmente tem um livro que fala sobre o que é o comportamento ético, né, como agir de forma ética, etc. e ponto. Tem gente que vai acreditar a ele no livro A Política, esse papel de ser o primeiro sociólogo. Mas aí, vamos um pouquinho a mais, né? Vamos ali no século XVII.
tem alguns autores que vão acreditar a primeira análise sociológica não a Aristóteles, mas o senhor Barão de Montesquieu, né? Ó, que chique, acho chique, Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu, ele tem um livro chamado O Espírito das Leis. É um livro bom, um livro bom. Uma linguagem um pouquinho mais fácil do que a linguagem aristotélica, também sem grau de comparação, tá? Aristóteles, ele tem uma linguagem bem complexa mesmo. O Montesquieu tem um livro chamado O Espírito das Leis, onde ele vai falar ali sobre a ideia dos regimes políticos, né? E como que esses regimes políticos influenciam a vida dos nossos queridos e maravilhosos indivíduos sociais. Então, se você está num regime mais autoritário, se você está num regime mais democrático, isso vai influenciar na sua ideia de comportamento. Então, tem pessoas que vão bem lá na origem mesmo, né, da análise da sociedade, que é Aristóteles. Tem uns que vêm um pouquinho mais aqui para a modernidade, né, acreditando a ideia a Montesquieu, o espírito das leis. E tem outros que vão acreditar essa coisa linda chamada ciência social ao senhor Auguste Comte, né? É o chamado pai da sociologia. Por que é mais comum aparecerem questões falando que o Auguste Comte, ou Comte, né? Depende aí se você for bilíngue como eu. Nós somos bilíngues, claro, nós goianos somos extremamente bilíngues. Por que tem gente que vai acreditar a sociologia, ao nascimento da sociologia, a Auguste Comte? Cara, porque o Auguste Comte, ele literalmente vai pegar a sociedade que interessa para a sociologia. Não que os outros tipos de organização social, os outros tipos de organicidade não interessam para a sociologia. Claro que interessam. Tá? Mas as características que nascem dessa sociedade, essa sociedade que a gente chama de sociedade moderna, as características que nascem dela, elas são primordiais, elas são diferenciadas. Cara, não tem o grau de comparação com nenhum tipo de outra sociedade, a sociedade que nasce aí, que é estudada por Auguste Comte, que é a sociedade com altíssima mobilidade social. Não é que não interesse para a sociologia a chamada sociedade de castas. Não é que não interesse para a sociologia a chamada sociedade de estamentos. Tá? Interessa, lógico que interessa. Mas o que acontece dentro da sociedade de altíssima mobilidade social, chamada sociedade de classes, cara, é diferenciado de tudo. Tudo. Tá? Tudo que você conhecia, essa tal de sociedade de classes, ela é diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto. Então, é mais comum encontrarmos questões acreditando ao Auguste Comte, o autor ou ser o pai da sociologia. Não que você não vai encontrar, por exemplo, a ideia de Aristóteles, e não que você não vai encontrar a ideia de Montesquieu. Mas é mais comum você encontrar de Auguste Comte. Por quê? Porque o estudo dele está centrado na ideia dessa tal de sociedade de classes, que é o maior foco da sociologia, tá? Ela estudou de castas, percebeu que a sociedade de castas, a sua posição social era definida ao nascer, né? Nasceu numa casta inferior, você vai ser considerado culturalmente, religiosamente, e até a ONU interferir nisso, legalmente inferior. Cara, se nasceu numa casta inferior, você pode até ter mais dinheiro do que eu também acho que você tem, tá? Aliás, emprestar depois. Você pode até ter mais dinheiro que eu, mas você nasceu numa casta inferior, então você vai ser considerado inferior, tá? Sociedade de estamentos. A mobilidade dentro de uma sociedade de estamentos ela é muito difícil, né? Você precisava de comprar um título para se mover socialmente, você precisava de sei lá, de ser uma princesinha, né? Perder um sapatinho, encontrar um príncipe encantado, para sair da condição de plebeia para princesa. Então é muito difícil. Agora, a nossa sociedade, essa chamada sociedade de classes, onde a sociologia ela vai ter que se debruçar para poder entender, para poder literalmente compreender
as coisas acontecem muito rápido. A sua posição social não é definida ao nascer, tá? Você não necessita de ter um título para se mover socialmente. Você não precisa ser uma princesa, não precisa de um príncipe encantado para se mover socialmente. Aqui, na nossa sociedade de classes, basta ter força, foco e fé. Eu vou abrir para perguntas, porque senão a gente extrapola o tempo, tá? Peraí, deixa eu ver se aqui... Ativar comentários. Pronto. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode ir fazendo aí, tá? O Auguste Comte, ele teve algumas inspirações, ele não fez isso tudo sozinho, tá? O Auguste Comte, ele inspirou-se, ele era um fã maravilhoso, lindo, perfeito do nosso querido Charles Darwin, né? Ele achava aquela análise do Darwin fantástica. O Auguste Comte, ele teve uma outra inspiração também, né? Que é um cara que acreditava que as coisas... Ele era um anticlericalista. Nossa, que termo. Que é o Saint-Simon, né? Então, o Auguste Comte, ele teve várias inspirações de autores que acreditavam na ideia da racionalidade como sendo a solução para todos os problemas. Inclusive para os problemas sociais. Então, o Saint-Simon, ele era um admirador do iluminismo, tá? Ele acreditava que o racionalismo era a melhor forma, mais justa forma de se conhecer as coisas, que a gente deveria não voltar, e aí é o termo que ele utiliza, né? A gente não deveria regredir a explicações mais voltadas à religiosidade. Então, são grandes admiradores da ideia do cientificismo. Então, tudo que o Auguste Comte fez, ela tem uma inspiração, né? Ela tem ali uma inspiração da visão cientificista. Por que não conferem a origem a Saint-Simon, se ele era tutor de Comte? Lucas, excelente pergunta. Por que a gente então não vai acreditar a Saint-Simon essa? Porque o cara, ele não se debruçou sobre a análise da sociedade, tá? A gente vai falar que o Saint-Simon, que o Charles Darwin, eles foram inspirações para Auguste Comte. Então ele se inspirou nesses caras para construir, assim, especificamente, digamos assim, o Saint-Simon, ele fez uma análise sobre várias outras coisas, ele fez análise sobre regimes políticos, ele fez análise ali sobre organizações sociais, sobre fenômenos sociais, sobre fenômenos da natureza, do mesmo jeito que o Darwin, né, fez um monte de valores, um monte de fenômenos, e o Auguste Comte centrou em um fenômeno chamado fenômeno social. Então, a gente vai acreditar essa figurinha, essa coisa mais fofa, chamada Auguste Comte, tá? A ideia de fazer a primeira análise sociológica. Por isso que ele é chamado aí de pai da sociologia. Tá? Também não tinha um pouco de título de Aristóteles, que estava parecendo Cristiano Ronaldo, né? Cheio de título. Né? Aristóteles é pai disso, pai daquele outro. Então a gente vai, pra gente não tratar o Aristóteles como se fosse um Cristiano Ronaldo, a gente vai dar um créditozinho ali pro Auguste Comte. E aí outra coisa que eu queria que você prestasse atenção. Ao ler Auguste Comte, tome muito cuidado. Ele é o primeiro. Saudade de mim nas aulas de ética da faculdade. Eu tenho saudade da ética da faculdade também. A minha professora era massa. Não era. Mas tô brincando. Toma cuidado, porque ele parece um cara extremamente preconceituoso. Né? Ele parece um cara, assim, extremamente preconceituoso. Mas aí você vai guardar, cara, que o cara, ele é fruto da sua época, você vai guardar as inspirações dele. Então, no início da sociologia, vai ser mais exato pelo positivismo. Sim, vamos tirar esse exato, Vitória, e vamos colocar racional, tá? O positivismo é uma análise extremamente racional, quebrando toda aquela análise teológica, toda aquela análise sobrenatural,
com relação a tudo, tá? Tanto que lá na lei dos 3 estados do Auguste Comte, ele coloca o estágio onde você explica a sociedade de forma religiosa, de forma eclesiástica. Ele vai simplesmente definir esse estágio, que é o estágio teológico, como sendo o mais inferior de todos, tá? Ele fala que você tem um estágio intermediário, né, das organizações sociais. O estágio intermediário, quer dizer, nem é tão bom, nem é tão ruim, mas é o estágio metafísico. E cuidado com isso aí. Tem que ser nessa ordem. O mais atrasado a sociedade mais atrasada é a sociedade cuja análise social ela é centrada em explicações sobrenaturais, né? Que é chamado estágio teológico. Você tem no seu material, tá? Não se preocupa com isso não, tá no seu material. O estágio intermediário, que é o metafísico, é onde você vai dividir a sociedade. A sociedade é uma sociedade do meio termo. Então, parte da sociedade ainda acredita em explicações teológicas, e parte da sociedade ela já começa a duvidar. Você está entendendo a importância desse negócio de duvidar? Sabe aquela coisa que até então era inquestionável, como o poder divino dos reis? De repente, você tem uma sociedade onde as pessoas começam a questionar esse poder divino dos reis. É o chamado estágio metafísico. Quando você percebe que a sociedade começa a questionar algo que até então era um pecado fazer, algo que até então era assim, algo impossível de ser feito, quando você começa a fazer isso, você vê que a sociedade já mudou o estágio, de um estágio teológico para o estágio que é o estágio metafísico. E podemos, do verbo... Oi, Vitor! Podemos, do verbo não conseguimos ainda, chegar ao último estágio que a humanidade pode ser Platão, né? Chegar ao último estágio que a sociedade pode chegar, que é o estágio que a gente chama de estágio positivista ou cientificista. O que é esse estágio? É o estágio onde você vai ter explicações essencialmente racionais. Então, sentimentalismo, essa ideia de achismo, tudo isso aí, ele perde muita força, tá? Não é que ele vai deixar de existir, porque sempre vai existir, tem que existir. A análise que nós fazemos das sociedades é a análise em dialética. Lembra? Eu tenho uma tese, eu tenho oposição dessa tese e eu tenho uma resposta a essa tese. Então, eu tenho tese, antítese e uma síntese. Então, não é que as explicações teológicas elas não vão existir dentro da sociedade metafísica. Elas vão existir. Só que elas têm um poder de convencimento muito menor. Né? Elas têm uma credibilidade muito menor. Não é que as explicações metafísicas, abstratas metafísicas, e a filosofia tem muito culpa dessa sociedade chamada sociedade metafísica, não é que elas não vão existir dentro de uma sociedade positivista ou cientificista. Elas vão, só que elas perdem credibilidade, tá? Por exemplo, você está vivendo uma era extremamente cientificista. Aí, se eu tentar explicar para você agora, nesse momento, né, numa era extremamente cientificista, vamos fingir que é bem assim, mas é só para você fingir um pouquinho comigo, finge aqui comigo. A gente está vivendo uma era muito cientificista, onde a ciência ela tem total e completa credibilidade. E aí, de repente, você se depara com uma explicação teológica, né? Por exemplo, um castigo divino para o que está acontecendo. Essa visão teológica não é que ela não vai existir, ela vai, só que a credibilidade dela em meio a uma sociedade científica, ela é muito pequena. É muito pequena. Mas ela tem que existir? Galera, por favor, né? As análises sociais, elas sempre acontecem na forma dialética. Elas existem com a força, uma intensidade menor, mas elas sempre vão existir.
Tranquilo? Dá uma olhadinha aí no Augusto Conte. Atenção nessa perspectiva que eu falei para você. Ela tem que ser vista dentro do estágio teológico, explicações a nível sobrenatural, a nível religioso, as sociedades metafísicas, né, que é uma sociedade intermediária, e por último, onde você pode chegar a uma sociedade que a gente chama de sociedade positivista ou cientificista. Essa ordem, que eu acabei de falar aqui para você, essa ordem estabelecida leva ao progresso como resultado. Tranquilo? Galera, encerrando a nossa live, acho chique demais. Encerrando a nossa live, primeiro, muito obrigado pela homenagem que vocês fizeram. Foi incrível, foi maravilhoso. Deu assim, sabe aquele entusiasmo, aquela vontade. Tem o lado positivo e o lado negativo. Deu aquela vontade de quebrar essa quarentena e aí te abraçar. E também deu aquela vontade de te manter bem. E a gente sabe que para te manter bem, para te manter seguro, para te manter protegido, a gente vai ter que manter você aí do outro lado da telinha, tá? Tô sentindo muito, muito, muito mesmo a sua falta. Então, um beijo pra você, se cuida, por favor, você é muito, mas muito importante pra gente, tá? Muito obrigada, um beijo. Te vejo daqui a pouco, beijo.